Galera, tudo bem com todos, com todas, né? Vamos então dar início a mais uma aula, né, de processo penal. Na realidade, hoje eu já vou, né, me despedir de vocês na disciplina de processo penal, né? Calma, o pessoal fala assim, eu vou me despedir de vocês, já tem gente assim, fala assim, pô, professor, tá indo embora? Não, é porque hoje é a minha última aula de processo com vocês, né? Eu já havia justificado que dentro do conteúdo programático da disciplina de processo penal, eu vou trabalhar apenas dois tópicos, né? O tópico de disposições constitucionais e inquérito policial. O Sandro virá, né, e trabalhará com vocês, né, provas e prisões, tá certo? Tá. A minha brincadeira com vocês, então, encerra hoje, tá? Dentro de processo penal. Ontem, né? Ontem foi publicada lá, ó, a questão de avaliação e análise dos recursos do edital. Nada de surpreendente que ocorreu. Acredito que tudo que acabou acontecendo em termos de retificação do edital, nós já estávamos esperando, né? A questão de inserir geohistória como disciplina no concurso, uma questão que a gente imaginava que ocorreria, até porque há uma exigência em lei, não é uma vontade minha, não é uma vontade de A, de B, de C, é uma vontade da lei, e a vontade da lei tem que ser respeitada, que se geohistória não estivesse no edital, a banca certamente enfrentaria problemas jurídicos, né? No futuro, acho que esse concurso poderia até ser anulado se não houvesse a disciplina de geohistória lá. Então, eu sinceramente, se eu estivesse estudando para concurso, eu preferiria que não estivesse, porque é o tipo de matéria que eu não gosto. Eu, Rodolfo, não gosto de geohistória. Então, eu preferiria que não estivesse. Mas como há uma exigência em lei da disciplina, né, nos concursos aqui no estado de Goiás, não ter geohistória lá seria para nós um grave problema, um grande problema. Então, era melhor que tivesse mesmo. Então, que bom que nesse sentido o edital foi retificado, porque atende à lei, se atende à lei, o nosso concurso é mantido dentro, né, da regularidade. Uma outra questão, eu acho que eu já tinha antecipado a vocês, eu disse que dificilmente haveria mudanças, é com relação ao horário das provas, né? Vocês perceberam que a banca, ela, né, não atendeu a esta solicitação, né? As provas continuam do jeito que foram mesmo, todas as provas no mesmo horário, agente e escrivão. Você vai ter que optar por qual delas você vai prestar o concurso, tá? Agora, olha que interessante, eu vi lá nos recursos, e é bacana comentar, né? Porque eu fui avaliando lá os pedidos de recurso, né? Eu vi pessoas que entraram com recurso que me pediram isso também, sabe? Mas eu não imaginava que alguém teria coragem de entrar. Até na minha parte foi ingenuidade, não pensar que não poderia ter alguém com coragem de entrar. Mas entraram com recurso do edital para que se alterasse o salário do cargo, né? Olha, era uma outra questão, né? Assim, eu concordo com o salário, né, não é nem de perto aquilo que a gente deseja, está muito longe daquilo que a gente deseja. Mas esse recurso era inóculo, né? Foi perda de tempo. Quem sentou lá e fez o recurso, já assim, se tivesse batido um papinho comigo, falasse, você está perdendo tempo, porque isso não vai ser alterado, não, de forma alguma, né? Não vai ser alterado. Aliás, pode até ser, mas se houver alteração, não é a banca quem fará, isso é o governo do estado por meio de lei, porque esse projeto de lei que faz esse salário de R$ 1.500, ele já está aí né, aprovado, foi aprovado esse ano, e por isso a lei o edital só está cumprindo a lei. Um outro fator, né, que eu olhei lá no edital, às vezes isso pode interessar a mais gente, eu percebi que alguém entrou com recurso também lá, pedindo que os cursos superiores que fossem aceitos tivessem uma carga horária mínima, né? E a banca deixou claro que o edital não pode restringir mais do que a lei restringe, admitindo qualquer curso superior, independentemente da carga horária. O que significa? Os cursos sequenciais de gestão e segurança pública são aceitos. A banca deixou isso claro, tá? Porque alguém falou assim, porque tem que ter carga horária mínima. Daí a banca falou assim, não, né? A banca não pode restringir mais do que a lei. E a lei fala curso superior em qualquer área, sem fazer nenhuma menção à carga horária. Logo, significa os cursos sequenciais de gestão e segurança pública serão aceitos nesse concurso. Isso aí, para muita gente, pode ser que seja algo que interesse, né? Então, tá aí. Tá. Demais, gente. Praticamente não houveram mudanças no edital.
tá? Praticamente não houveram mudanças no edital. Eu vi muita gente que entrou com recurso com relação a questões relacionadas à área de saúde, né, à área médica. Eu vi isso lá, vários recursos, mas também na leitura que eu fiz, pode ser que eu não tenha percebido, mas na leitura que eu fiz eu não vi nenhum recurso desse ter sido aceito pela banca. A avaliação médica permanece lá do jeito que está no edital original lá, que foi publicado na semana passada. Fato é, né, o edital está aí, foi mantido, né, a maioria das coisas que foram publicadas no edital passado. Não houve mudança que nós esperávamos que pudesse existir, que é a questão da nota da redação, né, aquela possibilidade da redação ela ser somada à prova objetiva. Não houve esse recurso, né, aliás, não houve aceitação a esse recurso, ou seja, o que significa? Que vai ter a prova objetiva, valendo lá só como forma de eliminação, e a prova discursiva sendo o quê? Classificatória, certo? Então isso é mantido. Tá, eu até aproveito antes de começar a aula para agradecê-lo, tá? Ontem à tarde nós tivemos uma aula de redação. Na verdade, eu acho que foi até um equívoco da minha parte a mais de redação. Porque eu nem de longe tenho condições de dar uma aula de redação. Não sou profissional da área, não tenho conhecimento aprofundado sobre o assunto, né? Tenho as mesmas dificuldades que vocês têm para escrever um texto, certo? Na verdade, a gente fez ali uma aula de como poder elaborar um texto dissertativo argumentativo dentro do conhecimento, né, do conteúdo da área específica do edital. Eu acho que foi uma aula bacana. Nós estávamos assim, inicialmente tinha umas 60 pessoas na sala, eu vi que depois, presencial, tinha uns 80 alunos mais ou menos presentes, e ainda chegamos aí a quase 200 alunos online, né, ao vivo durante a nossa transmissão. Foi bacana, foi muito legal. Eu agradeço você que acompanhou, seja lá na sede do Alvo presente, seja pela internet. Muito obrigado por ter acompanhado. E eu quero dizer que eu farei as próximas. O Paulinho até depois me mandou uma mensagem, né, triste, chateado, sabe? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas o Paulinho gosta de aparecer, mais do que eu. Aí o Paulinho me mandou uma mensagem triste, falou assim, pô, Rodolfo, porque você gravou essa aula e foi um sucesso, 200 pessoas ao vivo no Face, mas a galera presente, ou seja, uma aula para praticamente 300 pessoas, né, ao vivo, fora, né, as pessoas que assistiram posteriormente, depois dessa aula. Porque eu recebi muita mensagem de alunos que falaram, professor, eu não assisti ao vivo, não, mas eu assisti depois, gostei da aula, obrigado, né, valeu, tal. Muita gente assistiu a aula. E aí o Paulinho ficou naquela sensação, tipo assim, né, pô, eu queria ter participado desse negócio. Isso é bom, né, porque na próxima eles marcam o compromisso e vêm com a gente, beleza? Então ele já está aí, já nessa promessa de que a próxima vez que eu for fazer isso, ele vai estar comigo. Semana que vem eu faço isso de novo, tá bem? Semana que vem eu estou com a semana um pouco mais tranquila, porque eu não vou dar 14 aulas, vou dar 13. Então, eu vou ter um dia, uma manhã de folga para planejar para planejar essa questão de uma aula de redação para vocês, tá bem? Vamos lá, gente, vamos para a nossa aula? Tá. Se eu não estiver enganado, o que eu não estou, na última aula nós trabalhamos 6 tópicos. Eu parei a aula no tópico de número 6.9. Tô certo? Não foi isso? Então, eu conceituei polícia no tópico 1. No tópico 2, eu conceituei inquérito, não é isso? No tópico 3, nós tratamos sobre a natureza jurídica dele. No tópico 4, eu defini a finalidade do inquérito. No tópico 5, nós desenvolvemos a forma de instauração. E no tópico 6, nós trabalhamos as características do inquérito policial. Tô certo? Então, na aula de hoje, o que eu preciso fazer com vocês? Trabalhar do tópico 7 e seguintes. Assim eu concluo inquérito policial. Eu tenho certeza absoluta que você vai bem na prova, tá bem? Vamos lá, ó. Tópico 7 aqui então, meu querido. Tópico 7, ó. 7. Incomunicabilidade. Incomunicabilidade. Artigo 21 do Código de Processo Penal. Artigo 21 no Código de Processo Penal. Olha só, observe aí, ó. O que diz o artigo 21 do CPP? Diz que o juiz pode, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, declarar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias, sendo que nesse período é assegurado ao preso o direito de ter contato reservado com o seu advogado.
Então, segundo o artigo 21 do Código de Processo Penal, durante a fase das investigações do inquérito policial, o juiz pode, mediante requerimento do MP ou da autoridade policial, declarar o preso incomunicável, sendo que ainda mesmo sendo ele incomunicável, ele ainda terá direito de ter acesso ao seu advogado. Vamos colocar essa previsão legal e eu vou fazendo as observações a vocês, tá bem? Então coloque aí. O juiz pode declarar a incomunicabilidade do preso. O juiz pode declarar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias. O juiz pode declarar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias, mediante requerimento do MP e do delegado. O juiz pode declarar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias, mediante requerimento do MP, mediante requerimento do MP ou do delegado. Mediante requerimento do MP ou do delegado. Aí continua. Sendo assegurado. O que é assegurado, gente? Sendo assegurado. O que é assegurado? O direito de ter acesso ao advogado. Sendo assegurado o direito de ter acesso ao advogado. Ótimo. Quero que vocês entendam. Isso é a previsão do artigo 21 do CPP. Vamos construir isso aqui bem tranquilo. Isso aqui é a previsão. O CPP autoriza a declaração de incomunicabilidade do preso. Joia? Só que olha só, eu tenho um artigo no Código de Processo, na Constituição Federal, que é o artigo 136. O parágrafo 3º e o inciso, olha só, gente, o inciso 4º da Constituição Federal. Então eu tenho o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da CF. E o que diz o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º? Ele diz que, olha só, diz assim que durante o estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Então coloque essa observação, coloque aí. Durante o estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. Durante o estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. Ótimo. É vedada a incomunicabilidade do preso. Ponto. Agora vem cá, vamos avaliar isso aqui. Eu tenho o Código de Processo Penal, que autoriza que o preso seja declarado incomunicável. Que ele fique lá isolado, não converse com ninguém, exceto com quem, gente? Exceto com o seu advogado. De outro lado, eu tenho a Constituição Federal. E o que a Constituição faz? Ela permite a incomunicabilidade do preso por até 3 dias durante o quê? O que, gente? Aliás, perdão, eu tenho a Constituição Federal que veda a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Então eu tenho 2 normas que se contrapõem. O que a doutrina ela entende a respeito disso? O que ela entende? Ela entende assim, ó, se a Constituição Federal ela veda a incomunicabilidade do preso, porque a CF veda, durante o estado de defesa, e estado de defesa é um estado de exceção. Por que é um estado de exceção? É um estado onde direitos e garantias fundamentais podem ser suprimidos. Então, se a Constituição veda a incomunicabilidade durante o estado de defesa, mais razão há para que ela também seja proibida, vedada, durante o estado de normalidade. Ou seja, para a doutrina majoritária, a incomunicabilidade é inconstitucional. Por que para a doutrina majoritária a incomunicabilidade é inconstitucional? Por que o artigo 21 do Código de Processo Penal é inconstitucional? Porque a Constituição veda a incomunicabilidade durante o estado de defesa. Então não há razão
para que ela exista, o quê? Durante o estado de normalidade. Compreenderam? Agora, cuidado. Qual é a cautela, qual é o cuidado que você tem que ter na sua prova? Você tem que avaliar como que a questão está trabalhando. Olha, são 3 informações distintas. Segundo o Código de Processo Penal, o juiz pode declarar o preso incomunicável por até 3 dias, sendo assegurado o direito de contato com o seu advogado. Segundo a Constituição, veda-se a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Essa é uma segunda informação. Então pode cair uma questão como a primeira observação, como a segunda observação e agora a terceira. Para a doutrina majoritária, né, a incomunicabilidade do artigo 21 é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque a CF, a Constituição, veda a incomunicabilidade durante o estado de defesa. Mais razões há para que ela seja proibida durante o estado de normalidade. Tudo bem? Então, observação. Coloque aí a observação. Observação. A doutrina majoritária. A doutrina majoritária. Aponta a inconstitucionalidade da incomunicabilidade. A doutrina majoritária aponta a inconstitucionalidade da incomunicabilidade. Aponta a inconstitucionalidade da incomunicabilidade. Beleza? Posso seguir com vocês? Não tem jurisprudência. Não, ainda não. Agora, você vai parar e pensar por qual razão? Porque não há delegado e promotor pedindo para que o preso seja declarado incomunicável. Não há por que apreciar por não haver. Mas isso às vezes é cobrado em prova. Tá? Eu vejo que a forma que é mais cobrada em prova, Rafs, é justamente a previsão constitucional. A Constituição veda a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Geralmente é o que mais cai em prova, dentro de processo e dentro também de direito constitucional. Tá bem? Vamos lá, gente. Ó, tópico 8. Tópico 8. Valor probatório do inquérito. Aqui tem um entendimento legal e inclusive umas questões bacanas do CESP quando se trata de valor probatório. Então uma questão bacana da prova da PF para escrivão em 2013, tem uma questão bacana sobre esse tópico que eu vou trabalhar aqui com vocês agora, tá bem? Tá, olha só. O que é falar valor probatório? É olhar para o inquérito e verificar qual é o valor que ele possui enquanto prova. Qual é o valor que o inquérito policial possui enquanto o quê? Elemento que contribuirá na formação da opinião de quem? Do juiz. Cuidado, tá bem? Do juiz. Porque a gente sabe que, na realidade, o inquérito é um instrumento pré-processual. E a finalidade dele, embora dispensável, a finalidade dele é contribuir para que o titular da ação possa dar início ao processo. Não é isso? Essa é a finalidade do inquérito. Agora, é natural que a gente também reconhece que no inquérito são produzidas, né, algumas informações que são muito relevantes lá no processo. É no inquérito que muitas informações são produzidas. Um inquérito bem construído pode contribuir de forma significativa para que o infrator da lei seja condenado. Você concorda comigo? Tá. Agora eu quero saber, qual é o valor que essas informações que são colhidas no inquérito possuem, né, enquanto prova, não como elemento para contribuir na formação da opinião do titular da ação penal, mas enquanto prova para que o juiz possa fundamentar, né, o decreto condenatório, para que o juiz possa fundamentar a sentença condenatória. Volta. Isso aqui a gente observa no artigo 155 do Código de Processo Penal. Tá lá, ó, no 155. O que está no 155, gente? Ó, artigo 155 do CPP. O que está lá? Né? Olha só, quando você abre o Código de Processo Penal no artigo 155, qual redação você identifica lá? Qual redação que você identifica lá? Você vê a seguinte redação. Ó, diz assim lá, ó. Desculpa. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Pá, vamos parar por aqui por enquanto. Então, o juiz vai formar sua convicção. É natural que essa convicção, ela vai ser exarada na decisão judicial.
Ele vai formar uma convicção e ele vai proferir a sentença com base nessa convicção. E o que diz o Código de Processo Penal? Que o juiz forma a sua convicção de forma livre. Afinal de contas, o sistema de valoração da prova adotado no ordenamento jurídico brasileiro é o sistema do livre convencimento motivado. O juiz forma a sua decisão de forma livre, devendo, entretanto, fundamentá-la, motivá-la. Ótimo. Agora, o juiz forma a sua decisão de forma livre, apreciando as provas produzidas em contraditório judicial. Ou seja, o que o juiz deve levar em consideração para julgar e proferir sentença são provas. Provas que são produzidas no curso de um processo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Joia? Tá, agora vem para cá. Aí o Código de Processo Penal, lá no artigo 155, continua. Não podendo fundamentar o quê? A decisão. Exclusivamente nos elementos de informação produzidos o quê? Na fase investigatória. Então, olha só, o juiz forma a sua opinião de forma livre, ele deve avaliar as provas produzidas em contraditório judicial. E não pode fundamentar o decreto condenatório, a sentença condenatória, exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase investigatória. Calma. Então, olha só, eu acho que quando você avalia esse dispositivo processual, esse dispositivo do Código de Processo Penal, você identifica duas expressões que são importantes e que são diferentes. Quais são elas? De um lado, há provas e de outro, há elementos. Elementos de, o que, gente? De informação. Qual é a diferença entre uma prova e um elemento de informação? Qual é a diferença entre uma prova e um elemento de informação? É a fase em que são produzidos e o quê? Se são ou não produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então olha só, olha aqui, ó. A prova, ela é produzida no processo. O elemento de informação, ele é produzido em qual momento? Ele é produzido no inquérito. Durante a fase investigatória. Compreenderam? E a prova, além de ser produzida no processo, ela é produzida com fundamento lá no artigo 5º da Constituição, no inciso número 55. E o que trata o artigo 5º, inciso 55? Trata das exigências do contraditório e da ampla defesa. Já como o momento do inquérito policial, ele é um momento inquisitorial, ela é uma fase pré-processual e inquisitorial, nessa fase não há o que, gente? Contraditório e não há o que, gente? Não há ampla defesa. Aqui não há, então, não há contraditório e não há ampla defesa. Compreenderam? Então, qual que é a diferença entre prova e elemento de informação? Prova, ela é produzida no processo e para sua produção existe contraditório e existe ampla defesa. Já o elemento de informação, ele é produzido aonde, gente? Ele é produzido na fase investigatória, sem contraditório e sem ampla defesa. Venha para cá, volta. O Código de Processo Penal veda que o juiz profira sentença condenatória exclusivamente fundamentada nos elementos de informação. Ou seja, significa dizer que o juiz pode até utilizá-lo com fundamento para uma sentença condenatória. O elemento de informação pode até ser utilizado pelo juiz para que a sentença condenatória ela seja proferida. Mas ele não pode estar sozinho, porque ele não pode ser exclusivamente o fundamento da sentença condenatória. Ou seja, para que o juiz condene alguém, ele sempre irá precisar de provas. Isso não significa que o elemento de informação ele é descartado. Ele pode ser utilizado, mas o elemento de informação só será utilizado junto com provas. Quando eu tenho essa dimensão, que o elemento de informação sozinho, ele não pode servir de base para uma sentença condenatória, eu chego a uma conclusão que é óbvia. Qual que é óbvia? Olha, eu chego à conclusão de que o inquérito policial, ele possui um valor probatório relativizado. O que a doutrina diz, ele possui um valor probatório relativo. Por que relativo?
pois sozinho não serve de fundamento para uma sentença condenatória. Compreenderam? Sozinho ninguém é condenado, com base nos elementos que foram colhidos no inquérito policial. Pois não? Sim. Para absolver pode. Até a ela já antecipou a observação, né? Mas pode. Por quê? Gente, o indivíduo ele entra no processo na condição de ser humano presumivelmente o quê? Inocente. Para que o juiz profira uma sentença absolutória, nem de provas a gente precisa. Por que não precisa? A gente só precisa de que não consiga ser provada a culpa. Se não houver prova da culpa, a pessoa será naturalmente o quê? Absolvida. Isto significa, ela, como foi cobrada na prova da Polícia Federal no ano de 2013, no cargo de escrivão, isso significa que o inquérito, os elementos de informação colhidos na fase do inquérito, podem fundamentar uma sentença condenatória. Podem ser utilizados sozinhos para fundamentar uma sentença judicial, desde que não seja uma sentença condenatória, desde que seja uma sentença absolutória. Então, olha só, cuidado. O elemento de informação, ele pode ser utilizado na sentença condenatória? Pode. Só não pode? Só ele. Não pode exclusivamente os elementos de informação. Agora, posso absolver somente utilizando os elementos de informação? Posso. Por quê? Porque o réu está no processo na condição de pessoa presumivelmente inocente. Coloque seu caderno, vamos lá. O juiz deve formar sua convicção apreciando de forma livre o juiz deve formar sua convicção apreciando de forma livre as provas produzidas no contraditório judicial. Então, apreciando de forma livre as provas produzidas no contraditório judicial. As provas produzidas no contraditório judicial. Jamais podendo fundamentá-la exclusivamente nos elementos de informação, colhidos na fase investigatória. Jamais podendo fundamentá-la exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase investigatória. Jamais podendo fundamentá-la exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase investigatória. Ótimo. Obrigado, meu querido. Beleza, vamos lá. Então, jamais podendo fundamentá-la exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase investigatória. Aí, qual que é a conclusão que a gente chega a partir disso? O inquérito, ponto, não é na mesma linha, o inquérito possui valor probatório relativo. O inquérito possui valor probatório relativo. O inquérito possui valor probatório relativo. Tranquilo, galera? Joia? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar essa observação que a Ayala disse e me perguntou qual a razão. Porque isso já foi objeto de avaliação em prova CESP. Então a gente tem que estar atento, porque a gente sabe que o CESP o quê? Repete, né? Repete questões. E qual é? Que a sentença absolutória pode ser fundada exclusivamente nos elementos de informação. Então coloquei a observação. A sentença absolutória pode ser fundada exclusivamente. A sentença absolutória pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos de informação.
A sentença absolutória pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos de informação. Joia? Tá, vamos lá, vamos continuar. Tópico 8.1. 8.1.